O título da pregação é igual da semana passada, só que tem depois segunda parte. Eu comecei uma pregação na semana passada chamada Voz, Porém, mas fiquei só no primeiro ponto. Não consegui terminar o restante, então vou apenas continuar. Então, Voz, Porém, segunda parte. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que, aliás, é só a primeira parte do versículo 9, que eu ia desenvolver os 4 pontos, mas então eu só desenvolvi um pedaço do primeiro pedaço, do versículo 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pronto, esse é o texto que eu vou desenvolver hoje. Na semana passada eu fiquei em raça eleita. Pronto. Então hoje nós vamos desenvolver as restantes 3 características da igreja, que o apóstolo Pedro ensina aqui, aplicando termos utilizados para Israel. Eu passei um bom tempo explicando a relação entre Israel e igreja. Não vou mais fazê-lo, obviamente, porque já está explicado na primeira pregação. Quem quiser ouvir, está lá no site, vai ter bem detalhadamente explicado lá. Então eu quero partir direto para a segunda característica da igreja hoje, um termo pedido emprestado do Velho Testamento e aplicado então para nós hoje, ou para cada crente hoje. Comentamos na primeira expressão de 2 palavras, raça eleita, que ali havia 2 conceitos juntos, o conceito de raça e o conceito de eleição, e trabalhamos em cima dos 2 conceitos, separadamente e conjuntamente. Aqui acontece a mesma coisa, o mesmo fenômeno, quando ele diz sacerdócio real. Novamente, Pedro se utiliza de uma expressão de 2 termos ricos, cada um por si. A primeira noção é de sacerdócio. Poucos versos antes, poucas frases antes, na sua carta, Pedro já havia tocado neste ponto, no versículo 5. A segunda parte, quando ele disse, sacerdócio santo a fim de oferecer sacrifício espiritual, e a passagem então continuava, lá do capítulo 2. O termo e a ideia de sacerdote, ou sacerdócio, vem do Velho Testamento, como falei. O sacerdote servia a Deus nas coisas sagradas, e ele intercedia perante Deus pelos outros e por si mesmo. O próprio Velho Testamento explica isso muito bem, claro. O livro de Hebreus esclarece claramente um paralelo entre os sacerdotes do Velho Testamento e o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote de uma outra ordem, no caso Melquisedeque, não ordem de Arão, como eram os outros. Não vou entrar nesses detalhes, mas é bem explicado isto, a ideia de sacerdote. A intercessão do sacerdote no tempo do Velho Testamento incluía a oferta de sacrifícios de diversos tipos de animais. Alguns eram permitidos, outros eram proibidos, e havia toda uma legislação, conforme Moisés nos ensina claramente, em Êxodo e em Levíticos, ali no Pentateuco. Oferta de sacrifícios fazia parte do ofício sacerdotal.
No Novo Testamento, o termo é usado no sentido agora espiritual, não mais se referindo a serviço no templo. Nem templo existe mais, pelo menos por enquanto. Eu creio que vai ser reconstruído o templo em Jerusalém. Jesus vai estar ali quando voltar. Mas o fato é que hoje não tem sentido algum se falar em sacrifício no templo, nem sacrifício de animais em algum lugar. Nem os próprios judeus fazem isto hoje, nem os próprios ortodoxos, porque não tem um templo. Se tivesse, eles estariam fazendo, certamente, mas não tem. Mas as ideias básicas do sacerdócio continuam. Serviço a Deus, que se presta. Serviço nas coisas de Deus, como o sacerdote fazia. Vamos a 1 Pedro, já estamos aqui, capítulo 2, já estamos aqui, pulando para o versículo 16. Que diz assim: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Todo crente é um servo de Deus, está envolvido nas coisas de Deus. Isso falando de um aspecto bem geral de um servo de Deus, que um sacerdote do Velho Testamento era caracteristicamente um servo de Deus, chamado para aquela obra, chamado para aquela tarefa de interceder diante de Deus pelos outros e por si mesmo. Sacrifício espiritual. Não há mais sacrifícios de animais, mas Paulo recorre à ideia de sacrifício em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, numa passagem muito conhecida, em que ele diz assim, Romanos 12, 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Não vá se matar não, como se matavam os animais no templo. Não vá se immolar, porque Paulo sugeriu que você fizesse um sacrifício a Deus. Então, em vez de um animal, eu vou oferecer a mim mesmo. Não, de jeito nenhum. Um sacrifício vivo. A ideia de sacrifício aí é emprestada do Velho Testamento, mas de uma maneira agora figurativa, espiritual. Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que dá uma pregação rica com esses termos todos. E ele explica: Paulo, que sacrifício é esse? Vivo. Vai ter sangue nesse sacrifício, como tinha sangue na época dos animais mortos no templo? Como é isto? Eu devo me cortar? Se não me matar, mas pelo menos me cortar, derramar algumas gotas de sangue para imitar bem o sacrifício da época? Não. Que é o vosso culto racional. Nada de sangue físico, no sentido de derramar sangue, ou de se chicotear, se flagelar. Não, é um culto racional. Você vai viver cultuando a Deus. Vai ser um sacrifício contínuo que você vai fazer diante de Deus, usando a sua mente, a sua cabeça, a sua inteligência que Deus deu, o seu raciocínio, e você vai se dedicando a Deus. É isto que ele quis dizer. E no versículo 2, ele enriquece a ideia de sacrifício, daquilo que custa alguma coisa. No versículo 1 talvez não desse a entender isso, não havia uma pista. Então,
Onde é que é o sacrifício? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional a Deus. Ótimo. Mas não é tão fácil. E não vos conformeis com este século. Não é tão fácil assim não. Fazer esse culto racional a Deus continuamente. Não vos conformeis com este século. A palavra conformar aqui tem o sentido de você colocar uma água num copo e a água assumir a forma daquele copo, daquela taça. É assumir a forma de. Não assumam a forma deste mundo, deste século. É isto exatamente o que significa conformar. Não é assim, puxa vida, eu não me conformo com este mundo. É tanta guerra, tanto problema, tanta dificuldade. Eu estou obedecendo aqui Romanos 12:2. Eu não me conformo com este mundo. Não tem nada a ver com isto. Ou quase nada. É muito mais forte. Não se adapte. Não adquira a forma mundana que alguém do mundo tem, por ser, claro, do mundo. Ter mais espinha dorsal, ter mais personalidade como um crente. Não é um crente molão, gel, que onde você coloca, assume a forma de. Não. Não vos conformeis com este século, mas ele dá aqui a solução. Em vez de se conformar com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, voltando ao nosso ponto do sacrifício, todo crente é um sacerdote diante de Deus, também no sentido que ele está sacrificando continuamente diante de Deus. Ou dizendo de outra forma, oferecendo um sacrifício diante de Deus o tempo todo. Quem é esse sacrifício? Ele próprio. De que forma? Adorando a Deus de uma maneira viva, santa e agradável. E o que é preciso para isso? Não se conformar com este mundo, lutar contra esta tendência de conformação, de adaptação ao mundo que desagrada em tudo a Deus, e permitir ser transformado continuamente pelo Espírito Santo. E vem agora, estou dando como terceiro ponto, talvez poderia ter sido o primeiro, que é o que mais... Não, a ideia de sacrifício já é muito forte, é a primeira que vem na mente quando se fala em sacerdote do Velho Testamento. Eu já comentei então, mas falta um elemento muito importante do sacerdote, que eu já comentei inclusive, é a intercessão diante de Deus, pelos outros e por si mesmo, porque o sacerdote, no Antigo Testamento, todos eles eram pecadores, então não tinha sentido ele interceder diante de Deus. Senhor, tem misericórdia deste povo pecador, que está aqui oferecendo esses animais diante de ti, conforme a tua vontade, e perdoa a iniquidade deste povo, e tu? Não teria sentido ele se isolar dos outros. Hebreus explora esse ponto, inclusive, dizendo: os sacerdotes daquele tempo ofereciam sacrifícios e intercediam diante de Deus pelo povo e por eles mesmos, porque eram pecadores, sujeitos aos mesmos pecados. Cristo, não. O fato é que nós temos ainda como papel sacerdotal, nosso, como sacerdotes que somos hoje, o da intercessão. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Primeiro Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis,
e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade, respeito, isto é bom e aceitável diante de Deus. E a passagem continua. Quem é que vai desenvolver esta prática de súplica e de intercessão diante de Deus por todos os homens? Você, que é crente no Senhor Jesus Cristo. Eu. Um papel talhado para o sacerdote. Mas um outro aspecto do nosso ofício sacerdotal. Primeiro, Tiago capítulo 5, versículo 16. Diz assim, Tiago 5:16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Agora a lente aumentou, em vez de uma intercessão por todos os homens, pelos reis, pelo presidente, pelo governador, pela prefeita, seja por quem for, por todos os homens, interceda diante de Deus. Você é um sacerdote. Tudo bem. Agora, Tiago, ele aumenta a lente, ele fecha o escopo mais, em que ele está falando agora de uma intercessão interna pelos nossos irmãos, não mais pelo mundo inteiro, mas confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, um papel puramente sacerdotal, você orar pelos outros, pelos pecados dos outros. Curiosamente, antes de mandar você orar pelos outros, diz para você confessar o seu pecado para o outro confessar para você, ou seja, você está incluído como um pecador, como alguém que precisa de intercessão, que precisa de oração, precisa de ajuda. Não há diferenciação entre um e outro. Não, o pastor, que é o pastor, ele ora pelos outros, porque sabe, a oração de pastor é muito mais forte do que o de um membro qualquer. Eu não sei de onde tiram esta ideia tão esdrúxula, sempre me senti muito mal com ela. Alguém vem, pastor, mal, eu queria pedir para o senhor orar por isso, porque o senhor sabe, né? Oração de pastor. Eu digo, o que tem? Continue, me ensine aí. Oração de pastor, diga aí, meu irmão, ou irmã. Não é porque a oração de pastor é meio especial, né, e tal. Eu digo, eita, irmão, você precisa estudar mais. E não quero conhecer o coração de um pastor, não. Porque o pastor tem as orações dele atendidas do mesmo jeito que qualquer crente tem, pela misericórdia de Deus. E porque são orações santificadas pelo Espírito Santo que habita nele, pela graça de Deus. Não é porque é pastor, deixa de ser pastor. Não, tire isso da cabeça. Que a oração de pastor tem mais valor. Eu diria que a oração que tem mais valor diante de Deus é aquele que comunga mais com o Senhor Jesus Cristo, que tem mais intimidade. Este tem mais peso. Este tem mais peso. Veja o peso das orações do próprio Jesus Cristo no seu estado esvaziado, encarnado aqui, diante do seu Pai. Tudo o que ele pediu, o Pai fazia. Ele mesmo disse: tudo que eu peço, tu me dás. Tudo, 100% intimidade. Então, você quer suas orações eficientes diante de Deus, suas intercessões diante de Deus, se torne pastor. Não. Aprenda grego. Não. Obtenha, conquiste, lute, insista por aumentar a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo orava pelos irmãos e pedia que os irmãos orassem por ele. Várias vezes, Paulo, vocês orem por mim, para que não abrir da minha boca e tal. Ele pedia por coragem, pedia por fidelidade. Quem? Apóstolo Paulo, que aliás se chamou do maior dos pecadores. Então, era um serviço sacerdotal que Paulo queria entre todos, dele e dos outros. Se você não achava que era sacerdote, ou não se sentia um sacerdote, fique achando, porque você é, sendo crente em Jesus Cristo, e pode se sentir porque de fato você é. E lamento se por acaso é ideia de sacerdote, vai lhe lembrar um padre de batina, porque não é o caso.
ou alguém no Velho Testamento com aquelas roupas, matando um cordeiro todo ensanguentado, também tire isso da cabeça. Mas você é um sacerdote que oferece sacrifícios espirituais a Deus, por você e pelos outros, uns pelos outros. Sacerdócio real é que pertence a Deus. Nós somos filhos do rei, a Deus, quer dizer, não, ao rei. Real que pertence ao rei é que tem a ver com o rei. Então nós somos da realeza, que nós somos filhos do rei. Não há realeza proveniente de homens pecadores imortais. Eu nunca vi uma raça tão depravada, tão degenerada. Quanto mais eu leio biografia de grandes reis, imperadores, imperatrizes e de césares, ditadores, é difícil encontrar uma raça mas sujeita à degeneração pelo próprio poder que eles detêm. Tão grande que se sentem divinos, e alguns exigem adoração. Vocês conhecem a história um tanto quanto, para saber que não é nenhuma honra pertencer a uma casa real de qualquer família aí dessas do mundo, embora o mundo valorize e goste disso, e um casamento gera 1 bilhão de pessoas assistindo e coisas desse tipo. O mundo gosta disso, mas na realidade o mundo não tem a menor ideia do que significa nós sermos filhos do rei. Os crentes são reais, sacerdócio real, eles pertencem à realeza? Pertencem, não tem a menor ideia. Aliás, eu vou mais longe um pouco, nós mesmos não temos muita ideia do que é ser filho do rei, filho do Deus Altíssimo, filho na fé do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Presos a esses corpos frágeis, a essas mentes ainda com muito pecado, mesmo já salvos em Cristo, passando por dificuldades de todo jeito, nós não fazemos ideia da nobreza que nós já possuímos hoje, mas que é bastante escondida, não tem dúvida, ninguém discute, escondida até diante dos nossos próprios olhos, eu estou dizendo, não temos noção do que é. Imagina alguém que ganha um salário, aí aposta na loteria e ganha 20 milhões de reais. Ele vai lá, recebe o seu dinheiro, abre uma conta para ele, e ele então tem 20 milhões na conta. Ele sabe quanto herdou, sabe até os trocados, 20 milhões, 145.322, está aqui o depósito, mas ele não tem ideia do que ele tem, do que ele possui. Por quê? Porque falta experiência anterior. Alguém que já nasceu rico, o pai rico e já mexeu com milhões, tem ideia do que é 20 milhões, mas alguém que ganha salário mínimo, que nasceu bem pobre, não tem ideia, não tem noção do que é isto. Tanto é que muitos ganham na loteria e depois a revista faz uma reportagem, anos depois, mostrando de 20, 15 detonaram tudo. Tem mais nada, alguns saíram foi devendo, milhões que ganharam, porque não tem noção daquilo que tem. E eu fiquei pensando, é uma pena nós não temos noção do que nós temos, porque o nosso referencial é muito pequeno, ou quase inexistente. Pecadores perdidos, ouvimos o Evangelho, somos compungidos no nosso coração, nos arrependemos, vamos aos pés de Cristo, somos convertidos, agora somos salvos em Cristo, somos batizados, fazemos parte de uma igreja, pronto, agora você é filho do rei, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E o que é isso? O que é isto que a Bíblia diz de mim? É tão grande que nós não temos muita noção
Agora, por que eu estou dizendo isso? É por acaso? Só para dizer, que pena, nós não temos noção, vamos continuar, que está na hora de acabar a pregação. Não. É porque nós temos responsabilidade diante de Deus de adquirir noção, pelo menos o mais que nós pudemos. Daqueles 20 ganhadores, 15 perderam tudo, mas 5 não perderam não, e eram tão ignorantes quanto os outros, talvez até mais. Mas sentiram a responsabilidade de dizer, minutinho, agora eu ganhei esse dinheiro, honestamente, legalmente, estou com 20 milhões na minha conta, agora, minutinho, agora eu vou chamar o meu primo que é advogado, vou chamar o meu vizinho que é padrinho do meu filho, que é economista, e eu vou me informar como é que eu faço com esse tal desses 20 milhões, que eu não tenho a menor ideia do que é isso. Já comprei 5 carros, nem arranhou os 20 milhões, não sei mais o que fazer com esse dinheiro não. Então, esse é responsável, porque mesmo que ele não tivesse um referencial, mas ele entendeu que tinha uma fortuna nas mãos, e que tinha responsabilidade diante dele, e se ele crê em Deus, diante de Deus, pelo aquele dinheiro, diante da esposa, dos filhos, dos netos, eu tenho que gerir isso aqui agora. A palavra gerir, ele não vai nem entender o que é, pelo menos no dia que ele ganhou os 20 milhões dele lá, gerir. Mas com pouco tempo ele vai entender o que é gerir, o que é aplicar. Ele vai, mesmo não sendo muito inteligente, mas ele sendo responsável e cuidadoso, ele vai aprender em quem confiar mais e vai aplicando lá o seu dinheiro. Então o que eu quero dizer é, seja responsável. Não precisa ser inteligente, não precisa ir para um seminário e fazer um curso profundo de teologia, para você dizer, não, é só assim que eu vou ter noção daquilo que hoje eu tenho. Sou real, eu sou um sacerdote real, eu pertenço à realeza. Não, você não precisa ir para o seminário para aprender, pelo menos um pouquinho, o que é isto. Eu só peço isso, seja responsável com o título de nobreza que lhe foi dado por Deus, e vá buscar. Você sabe aonde buscar, você sabe aonde buscar instruções, orientação na Bíblia. Eu pensei que o senhor ia dizer no pastor. Pode ser um pouco. Cuidado com esses tais de pastores e bispos e apóstolos que tem por aí agora aos montes. Muito cuidado, porque eles podem lhe desviar, como aquele administrador desonesto pode limpar os 20 milhões do pobre coitado lá rapidamente, confiou em alguém errado. Então seja prudente. O pastor com o qual você vai conversar, e vai falar, e vai ouvir, vai se instruir, ele é pecador igual a você, cuidado com ele. Mas como é que eu posso checar a idoneidade dele? Bíblia. Não há outra forma, porque ele pode colaborar para você estragar, falando em termos desta vida aqui, estragar o uso que você vai dar para a sua realeza, ou ele pode lhe ajudar muito a você valorizar. Então tenha cuidado, eu insisto, não é o pastor que vai lhe orientar. Quem vai lhe orientar é a Bíblia, é o Espírito Santo que habita em você, você sendo um crente, e vai lhe orientar nas Escrituras, e vai lhe dar sabedoria para distinguir entre pastor e pastor, entre um livro bom e um livro ruim, entre um programa bom e um programa ruim lá na televisão, entre um pastor lobo e um pastor mesmo. Então, eu acho que ser humano algum vai alcançar o tamanho do que significa ser real, sacerdócio real, pertencendo à realeza divina. O apóstolo Paulo não entendeu isto, não tenho nem dúvida. O apóstolo Pedro não entendeu isto, Agostinho não entendeu isso, Spurgeon não entendeu isso, os grandes, Lutero, Calvino, esses homens não entenderam coisas muito mais elementares. E você lê a história deles e lê um pouquinho deles, mas como é que ele
Lutero escreveu isso, escreveu. Calvino escreveu isso, escreveu. É que pode? Pois é. E você também teria escrito uma tolice grande, porque você é homem, e eles eram homens também. Então esses homens, gigantes que sejam, que foram na fé, na coragem, na ousadia, e no entendimento que Deus deu a ele de muitas coisas de Deus, mas um entendimento bem limitado, e não entenderam o que significa ser rei, ser real. Então, primeiro, se conforme que você não vai entender 100%, mas não vá para o outro extremo, dizendo que você não entende nada, você é um pobre coitado, ignorante, não sabe nem o que significa isso e tal. Não cola para Deus. Você tem a obrigação então de aplicar a sua nobreza. Nação santa é a terceira característica que Pedro fala aqui. Mais uma vez, duas nações, como vocês podem facilmente observar. Nação é um grupo de pessoas que vivem no mesmo território, pessoas regidas pelas mesmas leis, dirigidas pelo mesmo governo. Tudo bem, nosso território ainda não temos, é futuro. Estaremos com Cristo no céu, e Ele vai reinar aqui 1000 anos, e vamos estar com Ele, mas não sabemos se vamos morar aqui na terra com Ele, ou no céu, perto da terra. Até hoje se discute isso, ainda se discute até se o milênio é literal ou não, que eu creio que seja, mas não vamos atrás disto agora. O importante é, não temos terra por enquanto. Onde é que está a terra dos crentes? Capital, onde é? Mostra no mapa aí. Não tem. Então, não temos terra. Estamos espalhados pela terra inteira. Mas, já temos as mesmas leis, Bíblia, e o mesmo governo, o mesmo rei, o Senhor Jesus Cristo. Isso temos. Então, já somos uma nação, sim. Ainda falta um pedaço da plenitude da nossa nação se tornar realmente uma nação. Mas uma nação santa. A ideia de santidade leva ao conceito, primeiro, de separação. Separado do mundo para Deus. Pense sempre nisto. Santo. Tira aquela imagem de alguém de gesso ali em alguma igreja qualquer. Não tem nada a ver com isso. Aliás, se quiser pensar em santo, nesse aspecto, pense em todos aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo. Todos somos santos em Cristo e santificados pelo Espírito Santo. Vivos. Santos que já morreram, os crentes que já morreram, os santos vivos, somos nós hoje. Mas a ideia é o que é que faz alguém ser santo. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Deus é santo, acima de tudo e de todos. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Nós vemos aqui claramente a ideia de santidade, ou seja, de separação do que não é bom para Deus. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? A justiça aqui se refere àqueles que foram justificados pela fé em Cristo, claro. E a iniquidade significa aqueles que ainda vivem na iniquidade, os que não foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E ele vai dar aqui uma série de termos contrastantes, mas sempre se referindo ao santo, ou ao santificado em Cristo, e o que não é, e mostrando que deve haver uma separação, que é exatamente a ideia de santidade. Ele quer coerência entre o que nós somos e entre o que nós devemos ser. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Claramente se referindo ao crente e ao não crente.
ao salvo e ao não salvo. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Cristo é o senhor de um, o maligno é o senhor de outro. Ou que união do crente com o incrédulo, que diz os nomes mesmo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque que santuário de Deus é esse aqui? Nós somos o santuário do Deus vivente, é você. Então quando ele diz aqui, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, ele está falando de você, do crente. Que ligação há entre você e os ídolos? Porque o outro está ligado com ídolos. Não apenas ídolos claramente religiosos, mas ídolos como a profissão, o dinheiro, a vida, a si mesmo. Quem não adora Cristo, adora alguém ou alguma coisa, se dedica muito, isso é idolatria. Já o crente, ele é santuário de Deus, Deus habita nele. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, ideia de separação: retirai-vos do meio deles, separai-vos, isto é, santificação, está separado. Santificai-vos, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então nós somos nação santa. A segunda ideia de santidade, noção, que vem da primeira, é pureza. Se alguma coisa está separada do que é imundo, do que é sujo, do que é contaminado, a ideia é que esta coisa qualquer se torne limpa, puro. Então, quando fala em santo, pense nesses dois conceitos juntos: separados do mundo para Deus e, por isso mesmo, tornados puros. Obviamente, a Bíblia está cheia de passagens falando da necessidade de sermos puros. Então nós somos sobre a terra um povo separado e puro, pelo menos deveríamos ser. E você deve ser sobre a terra um homem, uma mulher, um jovem, um ancião, um crente, separado para Deus, separado do mundo para Deus e cada vez mais puro. Por fim, última característica das 4, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso aqui é para encher um de orgulho, de alegria, de vaidade santa. E existe vaidade santa? Existe. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Isso é vaidade santa. Isso é orgulho absolutamente aprovado diante de Deus. Aí nós vamos na estrada, aí vemos um portão, uma cerca, um portão e uma placa: Sítio Formoso, propriedade do senhor José da Silva. Pronto, ali nós sabemos que ninguém entra sem permissão naquele portão, e está todo cercado. Ali ninguém entra, a não ser que seja pulando a cerca, que já vai infringir a lei, pode levar já um tiro. E ninguém toca naquela terra pequena ou grande que está cercada e escrito propriedade do senhor José da Silva. Não tira uma planta de lá, porque é propriedade dele, exclusiva. A lei garante. Você tem uma placa no seu coração: propriedade exclusiva de Jesus Cristo. O quanto essa placa vai se tornar visível às pessoas ou não, depende de você. Tem crente que esconde essa placa tão fundo, que até os irmãos mais chegados não conseguem ler esta placa direito. Comentei isso na mensagem passada. Será que é mesmo propriedade de Cristo? Porque com esta vida, com este
esta cabeça aí, com estas ideias. Talvez seja mesmo, mas a placa está lá escondida demais. Olhando para o outro extremo, o crente que vibra com as coisas de Deus, que vibra em dizer que ele é propriedade exclusiva, ele tira esta placa do seu coração e bota na sua testa, através da vida, através do testemunho, através das suas palavras, das suas ações, das suas reações. Então tem aqueles crentes em que brilham as suas placas nas suas frontes, brilha, você vê em colorido, vê em 3D, propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Ah, eu tenho um adesivo no meu carro deste tamanho dizendo isso, pastor. Não, faça isso não, faça isso não. Quer uma sugestão? Arranque esse adesivo do seu carro. Sou de Jesus, sou filho do rei. Não, coloque esta placa na sua testa, mas de uma forma absolutamente indelével, porque a sua vida mostra isso, não tem quem arranque. Muitos tentam arrancar aquela placa da mente. Confesse que você não é assim, você morre queimado. Tira esta placa. Não posso tirar. Tire que você vai morrer queimado. Mas eu não posso tirar. Ele vai para a fogueira com placa e tudo, e cantando na fogueira, e morre com a placa, e entra no céu com a placa. Então use esta placa na sua fronte, para os seus amigos, seus inimigos, seus clientes, o seu inquilino, o seu senhorio, o seu patrão, o seu empregado, seu vizinho, sua mulher, seus filhos, todos vejam de maneira muito clara, propriedade exclusiva de Deus. E mais, não a propriedade herdada. Cristo herdou você, ganhou você na loteria. Então tinha alguns seres humanos, Cristo tirou algumas ali, como se joga na loteria, num sorteio, e ele tirou você, agora você se tornou propriedade de Cristo. Negativo, ele foi uma propriedade comprada. É uma pena, pastor, estava tão bonita a história. Eu sabia que dinheiro tem que entrar em tudo que se fala tem dinheiro por trás, até nas ações beneméritas, nas ONGs, que dá a ideia que não tem lucro, é só para ajudar a humanidade. Vai ver que tem lucro sim, tem dinheiro muito rolando por trás de tudo. Aí até na hora de falar que o crente é propriedade de Cristo, o pastor tinha que falar em dinheiro. Quem foi que falou em dinheiro? Eu falei em preço. Dinheiro surgiu há pouco tempo no mundo, de uma maneira relativa com a história da humanidade. Não tinha dinheiro não, tinha troca, tinha material, se dava uma coisa, trocava por um escambo, como se conhecia o termo antigo de comércio. Quando se fala em compra, se dá a ideia de alguma coisa foi dada no lugar de outra. Que coisa foi dada? 1 Coríntios 6, 19 e 20. O que é que Jesus Cristo usou para nos comprar? Primeiro Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificar a Deus no vosso corpo. Pastor, aqui não está escrito ainda. Pois é, foi de propósito, para manter um pouquinho mais o suspense. Fomos comprados por preço. Atos 20 e 28. Atos 20 e 28 diz
assim o apóstolo Paulo falando: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Não é dinheiro que estamos falando, nem estamos falando de alguma coisa gratuita. Interessante que é como dizer: não, a salvação é gratuita. Minutinho, gratuita para quem? Salvação em Cristo é gratuita. Para quem? Ela é gratuita para mim, para você. Mas alguém pagou um preço altíssimo, que foi o próprio sangue. Que sangue? O sangue que nós acabamos de nos lembrar dele, um sangue incontaminado, um sangue puro, que não conhecia pecado. Inclusive um parêntese, viu? Um dos melhores versículos para mostrar a divindade de Cristo é este, porque que diz: a qual pastoreais a igreja de Deus, a qual ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. O Pai não derramou sangue, o Espírito Santo não derramou sangue, só quem derramou sangue foi o Deus Filho. Então aqui está uma passagem que não é nem muito conhecida, como uma passagem clássica para mostrar a divindade de Cristo. Eu acho fantástica essa passagem aqui para este objetivo. Muito bem, então voltando ao parênteses, eu quero mais um versículo que mostra o que o Senhor Jesus Cristo deu. Agora já sabemos que é o sangue dele, mas é bonito lermos em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, quando João, o apóstolo, descreve na sua visão, Apocalipse 5 e 9, e entoava um novo cântico, dizendo: digno és, falando com o próprio Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha o 10: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Exatamente os dois termos que nós vimos comentando. Não admira que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo, que o Deus Pai tenham ciúme de você, muito ciúme de você. E quando você ouvir a palavra ciúme se referindo a Deus, tira todo aquele aspecto negativo, egoísta, doentio, que muitas vezes o nosso ciúme tem, ou pelo menos vem misturado. Não, obviamente nada em Deus é negativo, é doentio, tudo em Deus é santo, é lindo. Então ele tem zelo, ciúme grosso, como se diz, grande por nós. Ninguém lhe toca, se você é um crente, sem que o seu dono permita. Ninguém lhe prejudica, sem que o seu dono preste contas duramente a quem tocou em você. Última passagem de hoje, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, eu gosto, porque me dá uma segurança, me dá conforto esta passagem. Veja lá, 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir, é melhor a palavra estragar do que destruir, se alguém estragar o santuário de Deus, no caso você, Deus o estragará, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Quem mexer em você, quem perturbar você, quem danificar você, quem estragar você, será duramente chamado à responsabilidade pelo seu dono, que é o próprio Deus. Quanta coisa boa foi feita em nós. Quanta coisa boa. Somos outras pessoas quando comparadas com o tempo sem Cristo. Agora 3 perguntas que eu vou responder no próximo domingo, se Deus quiser.
Qual o objetivo disso tudo? Você tem alguma responsabilidade por ter sido feito nova criatura, eleito, sacerdote, filho do rei, parte integrante de um povo separado? Você tem responsabilidade por isto? Que atitude você deve ter para com Deus e com os homens, depois de ter passado por tantas transformações? Deus quiser, veremos isso. Deus nos ajude a compreendermos pelo menos um pouco do tamanho, da beleza da obra que Ele começou em nós, e que esta compreensão nos capacite a suportar as dificuldades da vida, as agruras do dia a dia, enquanto nós aguardamos a revelação dos filhos de Deus, ou seja, a revelação de nós mesmos, porque nós somos os filhos de Deus, quando Cristo vier reinar em toda a sua glória. Quanto a alguém que porventura esteja ouvindo e que não tem Cristo ainda no seu coração, ou não foi até Cristo humildemente arrependido, pedindo perdão e pedindo salvação, sugiro que você faça isto imediatamente. Imediatamente. Hoje, antes de sair daquela porta. Por que tanta pressa? Pressa não é minha. Eu acho que quem deve ter pressa é você. Porque eu já resolvi meu problema com o Senhor Jesus Cristo, com Deus. Sou filho do Rei, sou parte de uma nação santa, eleito, sou propriedade exclusiva dele. Pastor, o senhor está se gabando aí, e muito. Eu não me gabo mais porque não consigo, estou me gabando muito em Cristo. É um gabar autorizado em Cristo, porque Ele me deu tudo isto. E a você que é crente. Quanto a você que porventura não é, eu sugiro que rapidamente corra aos pés de Cristo, porque você não sabe quando é que vai terminar a sua vida, porque ali estará terminando a sua chance, a sua oportunidade de se tornar um filho do Rei, um filho de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que ela faça efeito em nossos corações. Que nós crentes sejamos mais responsáveis no uso de tudo isso que foi feito em nós, e vamos inclusive examinar com mais detalhes na próxima pregação. Muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado por tanta coisa que foi feita em nós. Alguns talvez até pensem, eu nem sabia, nunca tinha nem notado que era tão grande a transformação e tão grande o patrimônio que me foi dado. Então, muito obrigado, Senhor. E quanto aos que estão aqui sem Cristo, porventura, se for tua vontade, salvos pela fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.